Como Tom DeLonge se tornou um pesquisador de OVNIs. Entrevista New York Times, setembro 28, 2019. 2 anos depois que DeLonge deixou a banda, ele encontrou uma nova vida, tentando entender o espaço sideral. Como Tom DeLonge se tornou um pesquisador de OVNIs. Tom DeLonge, apresentado na revista Rolling Stone durante décadas, a discussão sobre a existência ou não dos OVNIs foi debatida na cultura pop americana e nas comunidades científicas. A conversa em andamento atingiu um ponto febril recentemente, quando a Marinha dos Estados Unidos confirmou que 3 vídeos amplamente compartilhados capturados, filmados por aviadores navais em 2004 e 2015, eram reais e mostraram o que chamou de fenômenos aéreos não identificados. Susan Gould, porta-voz do Pentágono, disse em comunicado: a Marinha confirmou que os 3 vídeos que estão em ampla circulação são de fato gravações feitas por aviadores navais, feitos durante suas evoluções de treinamento. A Marinha sempre considerou os fenômenos observados nesses vídeos como não identificados. A parte não identificada dessa declaração provocou entusiasmo entre os entusiastas de OVNIs, os que viram o primeiro reconhecimento oficial da Marinha dos objetos nos vídeos. A senhora Gould disse que o Departamento de Defesa considerou os avistamentos parte de uma questão maior de um número maior de incursões na faixa de treinamento por fenômenos aéreos não identificados nos últimos anos. Os 3 vídeos mostram objetos misteriosos no céu e contêm áudio de pilotos tentando entender o que estavam vendo. Eles ganharam notoriedade desde que foram publicados em 2017 e 2018 pelo The New York Times e pela empresa chamada The Stars Academy of Arts and Sciences. A academia, fundada em 2017, é administrada por uma equipe de 12 pessoas, incluindo vários ex-funcionários do governo, que tentam aprimorar o entendimento da sociedade sobre os fenômenos científicos através das lentes do entretenimento, ciência e aeroespacial. À medida que as notícias da declaração da Marinha se espalhavam, muitas pessoas notaram a academia e, mais especificamente, um de seus fundadores, Tom DeLonge, que foi de 1993 a 2015 guitarrista e cantor da banda Blink-182. Muitos se perguntaram, como o cara do Blink-182 se envolveu na pesquisa OVNI. Conversamos com DeLonge, que está em turnê com outra banda, Angels e Airwaves, e Luiz Elizondo, diretor de segurança global e programas especiais da academia, sobre a empresa e o que realmente significa a resposta da Marinha aos 3 vídeos. A seguir, há uma versão editada e condensada da conversa. New York Times. Eu só queria dizer a Tom e Luiz, obrigado novamente por me dar um pouco do seu tempo. Eu sei que vocês têm dias ocupados. DeLonge. Claro. De nada. Tom DeLonge. Conspiração alienígena. Como você se envolveu com OVNIs e na pesquisa espacial? DeLonge. Bem, desde que eu estava no ensino médio, eu era realmente uma criança rebelde e problemática. Eu tive muitos problemas. Meus pais estavam trabalhando o dia todo, eu era skatista e gostava muito de música punk rock, que é rebelde por natureza. Honestamente, eu fazia as coisas para tentar fazer com que seguranças e policiais nos perseguissem para obter um pouco de adrenalina. Lembro-me de estar tão entediado durante o verão e meio que disse: uau, tem que haver mais nisso tudo. Comecei a ficar muito fascinado com a ideia do que mais existe além de trabalhar em um emprego das 9 às 5 e ser de uma família desfeita. Por alguma razão, pensei que a ficção científica era fascinante. Meu irmão e eu gostamos muito de Guerra nas Estrelas, obviamente, no início dos anos 80. Isso meio que me levou a pensar um pouco mais. Houve muitas manchetes sobre a Marinha confirmar e dizer que os objetos vistos em 3 vídeos militares não classificados, um de 2004 e 2 de 2015, são fenômenos aéreos não identificados. Por que a resposta da Marinha é tão importante para uma conversa mais ampla sobre os OVNIs? DeLonge. Todo mundo ainda admira o governo dos Estados Unidos como tendo os recursos, o intelecto e o dever de lidar com assuntos como esse. Há muitas décadas, esperamos estudiosos e pesquisadores do assunto e esperamos a Deus que um dia o governo saia e reconheça o que é isso. Tudo isso poderia ser respondido pelo governo. Estamos apenas esperando que eles venham nos ajudar com algumas dessas pesquisas.
Essa situação que acabou de acontecer é literalmente algo que eu e muitas outras pessoas esperamos há não anos, mas décadas. Isso é o que esperávamos que fizessem, para que realmente pudesse inflamar mais pessoas e intelectuais inteligentes para entrar nessa corrida e nos ajudar a descobrir mais sobre isso. Luiz, você tem experiência no Departamento de Defesa. O que essa resposta sinaliza para você? Ele era um oficial de inteligência de carreira do Exército, do Departamento de Defesa, do Executivo Nacional de Contra-Inteligência e do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional, Estados Unidos. Elizondo, eu acho que isto sinaliza uma abertura. Uma vontade de ser mais transparente. Principalmente quando você está falando sobre um tópico que foi visto e olhado classicamente com uma sensação de desdém e algum grau de estigma. Eu acho que isso sinaliza um novo paradigma. Eu acho que isso indica uma disposição de alguns do governo de reconhecer os dados pelo que são, e começar a ter a conversa que precisa ser feita. Luiz Elizondo. O que seus colegas de banda Blink-182 e as pessoas da indústria da música acharam da sua empresa, do The-Stars Academy? De longe. É muito engraçado. Eu acho que fui arrumado para esse trabalho, porque a primeira vez que saí do Blink-182, há muito tempo, todos os meus fãs estavam tão zangados e o público em geral ficou tipo, por que você faria isso? Você é louco. A banda se separou em 2005 e reformou em 2009. De longe saiu novamente em 2015. Eu tinha uma lista de todo esse tipo de reinvenção de quem eu era, e começar minha banda em Jails e Airwaves realmente me deu um jeito nisso. Eu tive que me reconstruir do chão, quem eu pensava que era, quem eu queria ser, onde eu queria ir. Quando isso aconteceu, minha banda não entendeu, eu não sabia com quem estava falando. Porque na época, muitos desses caras ainda estavam em posições sensíveis e em transição para fora do governo ou seja lá o que for. Eu não estava em um lugar para poder realmente dizer tudo, apenas não era o tipo certo de etiqueta, assim por dizer. Os caras do Blink não sabiam disso. Mas tudo bem. Mas eu sabia que estava entrando em águas tão importantes que nunca havia me tocado antes. Passando pelo que passei anteriormente com a banda, eu já tinha uma pele grossa. Então, eu realmente não me importei, é um resumo disso. Você é um músico, conhecido por seu comportamento extravagante, incluindo, às vezes, ficar nu. Como você conseguiu que as pessoas o levassem a sério? De longe. Essa é uma pergunta muito boa. Foi engraçado porque, felizmente, a maioria das pessoas com quem eu me encontrei nos primeiros dias não estava realmente ciente dos comportamentos e palhaçadas loucas do rock and roll que eu fiz nos meus 20 e poucos anos. Eu sempre digo às pessoas que ser uma celebridade me abriu algumas portas, mas foi só isso. Meu intelecto, seja qual for o nível, possa ou não ser risos, é o que levou essas reuniões a darem frutos. Na minha perspectiva, acho que a coisa mais importante em que eu estava focado era ser eloquente. Ser humilde com o assunto, porque o assunto não é uma piada. Eu tinha que realmente ser respeitoso com o que estava dizendo, como estava dizendo. Acho que, por todas essas coisas, ganhei confiança e ganhei mais reuniões. Foi um processo, não aconteceu durante a noite, levou alguns anos. Em julho, a academia anunciou o projeto de pesquisa ADAL, Acquisition e Data Analysis of Materials, Aquisição e Análise de Dados de Materiais, um programa de pesquisa acadêmica focado em amostras de materiais exóticos de OVNIs. Como a academia conduzirá pesquisas sobre os materiais e o que exatamente está procurando? Elizondo. Vamos fazer pesquisas empregando um método científico, em primeiro lugar. O que estamos fazendo é tentar encontrar os indivíduos mais qualificados nas instituições mais respeitáveis para conduzir análises científicas. Essa análise científica inclui análise física, inclui análise molecular e química e, finalmente, inclui análise nuclear. A academia chegou a ter em mãos algum material para revisar? Elizondo. Certamente. Você poderia compartilhar algo a respeito disso? Elizondo. Não neste momento. Temos que deixar o processo seguir seu curso. E o que não queremos é ser presuntivo de qualquer maneira. A última coisa que queremos fazer é chegar a conclusões prematuramente.
Por fim, os dados decidirão o que é algo ou o que não é. Os materiais vêm de uma variedade de fontes. Elizondo. Correto. Eles podem ter vindo de pessoas que os encontram e até o governo. Elizondo. Claro. Preencha os espaços em branco. A TSA não se limita ao local onde obtém material ou informação. Nesse processo, temos que ser muito exigentes. Como eu disse antes, há uma diferença entre algo que é verdadeiramente exótico e algo que caiu do alternador de um Cadillac de 1984. Quando eu era criança, vi o que eu acreditava ser uma OVNI. Eu nunca esquecerei esse momento com minha mãe. Ninguém nunca realmente acreditou em mim. Algum de vocês já viu uma OVNI? De longe. Eu vi coisas realmente anômalas uma noite no deserto, atravessando as estrelas, horizonte a horizonte, zigue-zagueando. Isso realmente me impressionou, porque nenhum satélite se move dessa maneira. Mas não sei dizer o que era. Eu acho que, como a maioria das pessoas, as coisas que eu vi são muitas das coisas na internet, onde aposto que algumas delas são verdadeiras, mas você realmente não sabe quais.